Glória a Deus, glória a Deus. Cumprimento aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aqui, Pastor Edson Albino. Estou passando aqui para gravar esse vídeo e falar acerca de como Deus confirmou o meu casamento. É bem verdade que este assunto é bem estreito, bem sensível. Muitas pessoas querem uma confirmação no seu relacionamento, querem confirmação no seu namoro, querem confirmação no seu casamento, se casam, se não casam. Muitas pessoas procuram isto, né? E eu quero dizer algo para vocês aqui, quero confessar que nessa questão eu sou bem cético acerca de profecias. Eu tenho muita dificuldade, né, com acerca de profecias, irmãos, porque nem sempre Deus usa o profeta, né? E quando Deus usa, a pessoa tem que estar bem conectada com Deus mesmo, tem que ser algo muito peculiar mesmo, assim. É algo uma área muito estreita. Bem, irmãos, é algo muito estreita, porque já vi casos de pessoas que receberam uma profecia falando que Deus estava no negócio, depois que a pessoa casou, não durou nada, o casamento não durou, a pessoa com que ela se casou se revelou ser uma pessoa totalmente diferente daquilo que ela imaginava. Como já vi casos também de pessoas que receberam profecia falando que Deus não estava no negócio e a pessoa até hoje se arrepende amarguradamente porque não casou com aquela pessoa, entendeu? Então, assim, é uma área muito sensível. Agora, o que eu mais acredito, né, que eu sei que isso é algo quase que infalível, né, quase que infalível, ou não ou algo que não é algo infalível, né, que a chance de erro é muito difícil, muito mínima, confirmações, né? Você pedir confirmações a Deus acerca do seu relacionamento, né? Como Eliezer, servo ali de Abraão, né? Quando Abraão falou para ele arrumar esposa para seu filho Isaac, né? Então, ele, com medo de trazer uma mulher que viesse trazer dores, angústia, uma mulher que não fosse submissa ao seu marido, uma mulher, para não querer trazer uma mulher que viesse entristecer o filho de Abraão, Isaac. Então Eliezer ele vai fazer uma prova lá em Gênesis 24, se não me engano. Ele vai fazer uma prova. Ele vai falar assim, ó, ele faz uma prova: a mulher que der água para mim, der água para meus 10 camelos, então esta mulher é a mulher que serve para o meu Senhor. E quando ele chega no poço, quem ele encontra lá vindo com o cântaro? Rebeca. Aí Rebeca vai lá e estava com outras mulheres. Rebeca oferece água para ele, não somente água para ele, como seus 10 camelos. A Rebeca tira a água do poço, dá água para ele e dá água para os seus 10 camelos. Então, ele fez essa prova e Deus confirmou, né, que ela seria a esposa ideal para Isaac, confirmando a prova que ele fez. Então, quando você faz uma prova com Deus, se esse homem for realmente teu, Pai, então, ó, ele vai falar isso, ele vai me convidar para tal lugar, né? Vai acontecer tal situação. Então você tem que fazer prova, ainda mais se você é uma pessoa de oração, de jejum. Pai, eu vou chamar ele para um propósito. E quando eu chamar ele para o propósito de orar, ele já vai estar orando comigo, ele já vai estar orando. E quando eu chamar ele vai falar assim: olha, antes de você me chamar, eu já tinha feito um propósito com Deus pela sua vida. Você está entendendo? Eu estou no propósito de Deus de oração pela sua vida. Então é esses propósitos que você faz, né? Você procura, você faz uns propósitos, você faz uns propósitos de querer conhecer a pessoa, né? Vou chamar ela para fazer uma campanha de oração, vamos ver se é de oração. Vou chamar ele para fazer uma campanha de oração, 21 dias de oração. Vamos ver se ele vai topar. Se ele topar, já é um bom sinal. Então é essas coisas que você tem que fazer, amém? Agora eu quero contar aqui a minha experiência espiritual, amém? Mas antes de eu contar minha experiência espiritual, eu peço um pouco de paciência para você. Vou trazer aqui de uma forma bem resumida, para que o vídeo não venha ficar longo, para que o vídeo não venha ficar muito longo. Bem, quando eu estava com a minha esposa, hoje minha esposa, nós éramos um casal que não éramos cristãos, nós não éramos cristãos, e nós vivíamos, né, uma vida totalmente desregrada, uma vida sem pudor. Nós moramos juntos muito tempo, não éramos casados oficialmente, né? E eu me converti, depois eu me converti, uns 2 meses depois ela também veio a se converter, só que nós ainda não éramos casados. E
de repente começou a vir algo na minha mente, né? Eu acredito que o inimigo lançou uma seta na minha mente, que eu já não tinha mais certeza se eu queria ter ela como esposa. Eu não queria ter mais certeza porque eu vou evitar aqui falar certos assuntos porque eu quero chegar no ponto máximo, né? Havia algumas polêmicas, né? O nosso relacionamento, ele tinha, né, algumas polêmicas que nos impedia de casar, né? Só que quando eu estava no mundão, levando a vida totalmente desregrada, eu não me importava com isso. Eu queria saber. Nós vivia a nossa vida mesmo, não importava se tinha algo que ainda prendia ela ao passado, se tinha alguma coisa ainda, alguma polêmica que envolvia a situação. Eu não estava me importando com isso. Eu queria ter uma mulher em casa e viver a minha vida. Então eu tinha uma mulher em casa e vivia a minha vida, então eu não me importava com isso. Mas depois que eu me tornei um cristão, depois que eu conheci a palavra de Deus, eu vi que aquilo que eu fazia estava errado, que eu precisava consertar a minha vida, que eu precisava ter uma vida diante com Deus. E eu fiz um propósito, né? Eu fiz um voto, né? E nesse período que aí comecei a buscar para querer buscar a resposta de Deus, para ver se esse relacionamento era de Deus, se eu comecei a pensar que às vezes o inimigo poderia ter colocado ela no meu caminho para a gente não viver a história, para mim não viver aquilo que Deus tinha comigo. Começou a vir um monte de pensamentos, irmãos, que eu sei que grande maioria deles foram todos setas do adversário, e outros pensamentos foi devido à nossa situação. Então o que acontece? Nisso eu fiz um voto, né? Eu me separei de corpo dela, morando na mesma casa, me separei de corpo dela e comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a buscar a Deus. Nisso Deus me batizou com o Espírito Santo, fui batizado com o Espírito Santo. É mistério, irmão. Deus é mistério. Deus não tem forma, Deus tem forma de se trabalhar. Eu fui batizado com o Espírito Santo, comecei a falar em línguas e Deus me tomava assim de uma forma muito grande. Eu já tinha aquele chamado para pregar a palavra e anunciava mesmo, mas eu tinha essa deficiência. E eu não tomava ceia, irmão. Chegou um tempo que eu parei de tomar ceia, não estava tomando mais ceia, que eu não me sentia mal, e com isso eu fui me abatendo, porque eu não tomava mais a ceia, e com isso eu fui me abatendo. E o que acontece? Então eu estava quase parando, já estava querendo desistir, já não estava querendo mais ir para a igreja. Eu falei, não, vou desistir, vou largar tudo, vou viver a minha vida como era no mundo mesmo, vou ficar na igreja não, e ser cristão é muito difícil, tem que andar de um jeito, de uma forma assim que agrade a Deus, e agradar a Deus é muito difícil, então eu vou parar com tudo, eu não sei se no seu caso ou descaso, não tomo mais ceia. E foi nessa aí que eu conheci um irmão, e conheci o irmão, o nosso irmão Cássio, nosso irmão Maurício, né? Conheci o nosso irmão Maurício, que também foi um apoio aí de Deus para nossas vidas espiritual, que nos ajudou muito espiritualmente, né? O jovem Cássio foi aquele que me levou a primeira vez para o monte para orar, que eu não sabia o que era monte, eu era de uma igreja totalmente tradicional. Depois que eu vim para as Assembleias de Deus, né, que eu fui conhecer monte, línguas estranhas, mover de Deus. Mas quando eu ia nessa igreja tradicional não tinha isso, né, então eu não conhecia. Então eles foram um apoio, eles foram e são até hoje, né? É um apoio de Deus para minha vida. Então o que acontece, irmãos? Aí comecei a orar, e o Cássio falou assim para mim assim, olha, vamos no monte porque Deus responde lá no monte, Deus fala no monte. Aí eu falei, mas peraí, quer dizer que se orar em casa Deus não responde? Eu disse, não, se você orar em casa Deus responde, mas no monte é algo diferente. Você está saindo do seu comodismo, lá tem os irmãos orando, é um ambiente totalmente espiritual. Então assim, vamos lá que você vai ver. Aí eu falei, tá bom, então vamos. Aí nós fomos, aí o costume quando você chega, nós fomos lá no Monte do Pimentas. O costume é quando você chega ali no pé do monte, ali nas escadas ali, você dobrar o joelho, você orar e pedir permissão a Deus para subir, né, para Deus falar contigo. E eu ali no pé do monte eu orei, falei com Deus e nós subimos. E ali começamos a orar, naquele monte ali, começamos a orar. Eu me lembro que aquele dia eu fui tomado em línguas estranhas, eu não conseguia orar direito em palavras
audíveis, legíveis, né? Em português era só línguas estranhas, era só rajada. Eu falava uma palavra em português, o restante era línguas estranhas, não conseguia um fogo, minha garganta pegava fogo, eu não conseguia me controlar. E eu lembro que nós oramos ali e estamos descendo para ir embora. Nós estamos descendo para ir embora. Eu vejo um grupo de irmãos, né? A gente vê um grupo de irmãos. E os irmãos estavam lá tocando pandeiro, cantando os corinhos de fogo. Esse meu amigo falou assim, ó, vamos ali encostar nos irmãos ali. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Aí encostamos nos irmãos lá, só que já chegamos já no final. Os irmãos cantou só uma música. E o pastor que estava com eles falou assim, ó, irmãos, vamos descer. Deus abençoe os irmãos que entraram aí, né? Vamos descer, já deu nosso tempo. Amém. Quando nós estamos descendo, esse pastor chega em mim, né? E fala bem assim, qual é o seu nome, meu filho? Aí eu falei, meu nome é Edson. Ele disse, Edson, antes de você subir esse monte, lá no pé do monte, você falou bem assim com Deus, Deus, não me deixe descer daqui sem uma resposta. Você veio aqui pela sua vida sentimental, só que Deus manda te dizer que a decisão que você tomar, eu sou contigo. A decisão que você tomar, eu sou contigo. E ó, não saia da minha casa, diz o Senhor. E ali eu fiquei impactado, meu coração começou a queimar e ali as lágrimas veio, comecei a chorar, me derramar, fiquei maravilhado que Deus falou daquela forma comigo. Só que quando eu comecei a pensar no que Deus tinha falado comigo, né, fomos embora, e quando eu comecei a pensar no que Deus tinha falado comigo, eu comecei a falar assim, comecei a pensar, meu Deus, o Senhor falou, a decisão que eu tomar, o Senhor é comigo. E aquilo ali ficou martelando na minha cabeça. E eu comecei a pensar, meu Deus, eu sou tão ruim para tomar decisão. Eu lembro que minha esposa trabalhava no hotel, e ela trabalhava de tarde, mas todo sábado ela trabalhava à noite. E depois de uma semana que aconteceu isso, quando ela foi trabalhar à noite no sábado, eu dobrei os joelhos e comecei a orar. E falei, Deus, eu sei que o Senhor entregou a decisão nas minhas mãos, mas eu não quero tomar a decisão, porque eu sou muito ruim para tomar a decisão. Tenho medo de tomar uma decisão e me frustrar depois. Tenho medo de tomar uma decisão e me decepcionar depois. Toma essa decisão por mim. Não me deixe acordar sem ter essa decisão. Não me deixe acordar sem a resposta. Tudo bem, dormi. Quando eu estou dormindo, lá para tantas horas da noite, eu tenho uma visão. Eu tenho uma visão com eu deitado na cama e eu vejo um vento. Esse vento entra dentro do meu quarto. Esse vento começa a soprar. Aquele vento forte, forte e impetuoso. O vento é tão forte que eu começo a levitar da cama. E quando eu estou levitando da cama, eu olho para o teto. Quando eu olho para o teto se abre. Quando o teto se abre, eu vejo o céu. Quando eu olho para o céu, eu começo a dar rajada de línguas estranhas. Eu começo a falar em línguas. Começo a falar em línguas incontrolavelmente. Começo a falar em línguas. Enquanto eu vou falando em línguas, mandando rajada de línguas estranhas para o céu, do céu desce rajada de línguas estranhas. Aí eu mandando línguas estranhas para o céu e do céu descendo rajada de línguas estranhas. Quando eu paro de falar em línguas estranhas, o céu também para. Interessante que a Bíblia diz que quem fala em línguas e mistério fala com Deus. Então olha só, eu estava falando em mistério com Deus, Deus falando em mistério comigo. Quando eu paro de falar em línguas, o céu também para. E quando o céu para, irmãos, eu vi uma voz, aquela voz muito mansa, uma voz muito mansa, uma voz cheia de paz, uma voz cheia de tranquilidade, né? Falou bem assim, homem, homem, apressa-te no teu casamento, sou eu, Senhor teu Deus, que falo contigo. Não saia da minha casa, porque vou eu te usar com muito poder, com muita ousadia, com muita autoridade. Te levarei às casas rebeldes de Israel, e tu falarás a minha palavra. Quando ele falou isso, irmãos, eu acordei. Quando eu acordei, a presença do Espírito Santo de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus estava tomada no meu quarto. A unção estava palpável. A presença do Espírito Santo estava muito forte. Eu senti um amor que não era humano.
Eu senti um amor me envolvendo, que aquele amor não era comum, era um amor vindo de Deus, um amor vindo do Pai, um amor para a presença do Espírito Santo, aquela coisa maravilhosa, aquela presença, aquele amor. Eu senti um amor muito grande de Deus e comecei a chorar. Chorei demais, irmão. Aquele dia chorei como nunca havia chorado em toda a minha vida. E foi algo tremendo. E ali, graças a Deus, nós, depois dessa visão, nos preparamos, nos arrumamos e casamos, para a glória de Deus. Hoje eu vejo a obra de Deus na minha vida, na vida da minha esposa. Hoje ela é uma auxiliadora. Hoje ela é uma mulher que me acompanha em tudo. É uma mulher virtuosa na presença de Deus. É uma mulher que tem nos ajudado sobremaneira, dedicada à obra de Deus. Hoje eu vejo que aquela seta realmente era do inimigo. O inimigo sabia os planos de Deus para mim e para a vida dela. Hoje caminhamos na obra, hoje dirigimos igreja. Onde eu prego, ela vai. Hoje ela prega a palavra também. Ela é muito usada por Deus também em revelação. Deus usa ela também em muitas revelações. Então, irmãos, é forte demais, tá? Então foi assim que Deus confirmou o meu casamento com a minha esposa. E para nós finalizar esse vídeo, eu me lembro também que aonde eu ia, Deus sempre falava assim comigo assim, ó, eu vejo um cajado na sua mão. Eu vejo um cajado na sua mão, você vai ser pastor. Eu vejo um cajado de pastor, ó, e vai ser rápido, viu? Vai ser depressa. E eu falava, pastor, mas quando foi um dia, tive uma visão. E qual foi a visão que eu tive? Eu vi um homem numa carruagem de fogo no céu. E ele gritava, terra! E ele via aquela carruagem de fogo. Quando ele via aquela carruagem de fogo, ele jogava fogo na minha casa. A minha casa era cercada com fogo. E quando eu olhei para ele, eu disse, mas só que o fogo não consumia a minha casa. Cercava a minha casa com fogo, mas o fogo não consumia. Eu olhei e falei assim, mas por que você está mandando fogo na minha casa? Ele falou bem assim comigo, porque hoje eu estou te consagrando a pastor. Eu estou te consagrando a pastor. Quando ele disse, eu estou te consagrando a pastor, a visão mudou. Eu me vi entrando na casa dos irmãos. E os irmãos dizendo bem assim para mim, entra pastor, toma um café conosco. Aleluia. Passou uma semana depois, eu era diácono, estava na porta da igreja. O pastor me tirou da porta da igreja e me colocou em cima do altar. E disse assim, a partir de hoje você vai ser o meu segundo pastor. A partir de hoje você vai ficar comigo no altar. É bênção de Deus. Então eu não tive dúvida, irmãos. Não tive dúvida e tive a plena certeza que tudo veio de Deus. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado muito e possa ter falado ao seu coração. Não se esqueça de dar o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seus comentários. Deus abençoe e fique na paz. Tchau!